A minha saudação é com a graça e a paz. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É bom estar com os irmãos. Em dias de semana também, né? Em dias de semana. É só dessa forma mesmo para a gente parar de trabalhar um pouco, né? Uma desculpa. Precisamos de desculpa para parar de trabalhar, irmãos. Precisamos de desculpa. Se os irmãos de repente têm algum convite para fazer uma festa para ir, aniversário, casamento, não me convide. Porque eu vou ter uma justificativa para faltar no meu serviço. Eita, coisa boa, meu irmão. Que delícia. Glória a Deus por isso. Amados irmãos, eu gostaria que o irmão já deixasse sua Bíblia aberta no livro de Salmos, de número 84. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. No livro de Salmos, de número 84. Só corroborando com aquilo que o pastor já mencionou aqui anteriormente, que no próximo sábado nós estaremos de volta aos nossos estudos aos sábados, às 9h15 da manhã, 9 horas da manhã. Os irmãos estão convidados a estar conosco. Nós estaremos iniciando a nossa aula sobre escatologia. Então, o irmão que assim desejar participar conosco, tirar suas dúvidas sobre aquilo que virá acontecer nos finais dos tempos, né? Acredito eu que é um tema muito propício para nós, né? Assim como Paulo, o próprio João já dizia que era iminente a volta de Jesus, nós acreditamos que muito mais hoje, depois de 2000 anos, né? Tudo que está acontecendo no mundo, né? As guerras, os problemas políticos, né? Tudo isso, esses adventos que vêm acontecendo, será que isso são mensagens que estão nos passando que a volta de Jesus está próxima? Será que não? Será que é normal? Será que não? Vamos tirar as nossas dúvidas. Venha comigo estudar conosco aos sábados, né, sobre escatologia. Acredito eu que é um tema bastante relevante para nós estudarmos acerca da palavra do Senhor. Quantos estão felizes? Diga amém. Aleluia, irmãos, aleluia, glória a Deus. Eu não dei um testemunho aqui, mas vou dar um testemunho rápido, né, pastor Jonas, que eu acredito que parece que nós somos ingratos com Deus, não é verdade? Né? Mas algumas pessoas já sabem o que aconteceu conosco. No dia 9 de julho foi um feriado, né? Dia 9 de julho foi um feriado numa quarta-feira, e nós, alguns irmãos sabem que nós fazemos um bico para acrescentar a nossa mesada, né? Fazemos um bico para acrescentar a nossa mesada de segurança numa concessionária de veículos ali em Santana. E às 3 horas da manhã do dia 10, nós fomos pegos de surpresa, né? Como dizem, o ladrão no meio da noite. Ninguém espera, né, irmãos? Ninguém espera o ladrão. Se eu soubesse, eu estava lá no final da concessionária, escondido, né? De repente, 3 ladrões armados pularam ali. Eu trabalho sozinho, e nos rendeu ali, né, no local, e nós ficamos ali em torno de mais ou menos 1h15 amarrados, com cobertor na cabeça, né, dizendo que nós iríamos falecer. Eu falei, Senhor, tanto lugar para morrer. Eu lembrei do Salmo, Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, né, pastor Jonas? Mas eu estava debaixo de um carro quebrado, irmão. Falei, você me dá um tiro aqui, morrer aqui, né? Podia ser um campo verdejante, não é? E ali o ladrão levou a nossa aliança, levou o nosso celular, ficamos sem celular durante algum tempo, roubaram um carro, mas graças a Deus que não roubaram a nossa vida, né? Estamos vivos. Acredito eu que mais a minha família está feliz, né? Meus filhos. Quando eu cheguei em casa, a Estherzinha chorou bastante, né? Porque ela ficou bastante preocupada. A Esther só tem cara de brava. Se ela estiver me ouvindo, só tem cara de brava. Mas o menino que tem um coração mole, né? Aí chegamos, nos abraçou ali, né? Mas foi um momento de escape. Deus ali, ele
colocou as suas mãos poderosas sobre nós, né? E graças a Deus nós podemos cantar um hino da vitória, podemos agradecer ao nosso Deus por mais esse livramento que Ele tem nos dado, né? E graças a Deus por isso. Então tudo se passou, bem resumido, né? Aconteceu algumas coisas no meio, mas acredito que isso é o suficiente para nós nos alegrarmos e darmos glória ao nosso Deus. Salmos de número 84, quem achou, diga amém. Eita glória. Vamos ler. Mesmo assentados mesmos, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Verso 3: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar cá à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Eu gostaria que todo mundo lesse comigo o verso de número 3, do Salmos 84. Todo mundo consegue ler aqui para ficarmos todo mundo na mesma tradução? Aleluia. Bom, né? Acredito que os irmãos conseguem chegar aqui, né? Então vamos lá? 1, 2, 3. Até... Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Senhor Deus, lemos a tua palavra é a verdade. Agora, Senhor, fala conosco, continua falando conosco, como o Senhor já falou através dos louvores, através do abraço de um irmão, do cumprimento de um irmão. Continua falando conosco, ó Pai. Precisamos ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós não nos sentimos órfãos, mas tu és um Pai presente, um Pai amoroso, um Pai que cuida. E a tua palavra nos diz: bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. E a nossa confiança não está em príncipes, não está em governantes. A nossa confiança, meu Pai, está sempre alojado, localizado no Senhor. Por isso, meu Pai, que acreditamos que a tua igreja é uma igreja vitoriosa, porque aquele que cuida, aquele que não desampara, aquele que está presente é o Senhor Deus dos exércitos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus é que nós te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, lendo o livro de Salmos, nós estamos falando muito sobre Salmos na escola dominical. Eu acredito que há uma presença de Deus tão forte nesse Salmo, que é impossível lê-lo sem sentir queimar o coração. Primeiro porque é gostoso de ler salmos, não é verdade? E tem alguns salmos que são mais gostosos do que outro. Eu acredito que este salmo é tão gostoso que até tem corinho feito através deste salmo. Então acredito que é impossível de você ler este salmo e de você não sentir o seu coração pulsar e o seu coração queimar. E o salmo de número 84 não é um cântico qualquer. Não é um cântico que o irmão
escuta de vez em quando. Primeira coisa que o irmão tem que entender é quem escreveu o livro de Salmos. E nós entendemos que quem escreveu o livro de Salmos foram os descendentes de Corá, os coraitas. E por si só, falando isso, nós entendemos que os Salmos já nos diz muitas coisas. Por quê? Porque quando o irmão se remete e vai e retorna um pouco as suas páginas da Bíblia, e vai procurar entender quem foi Corá, um homem lá no deserto, que se levantou contra Moisés. Ele era um homem que se rebelou juntamente com outros contra a autoridade que Deus havia estabelecido sobre a terra, sobre aquele deserto. E qual foi o fim daquele homem de Corá? Foi um final totalmente trágico. O que aconteceu? A terra se abriu. A terra se abriu e o tragou para dentro. Mas interessante que quando nós abrimos o livro de Salmos, nós encontramos os seus filhos, nós encontramos os seus descendentes, e descendentes não rebelados, descendentes que não deixaram de servir ao Senhor, muito pelo contrário, nós encontramos os coraitas, descendentes desse homem que se rebelou no deserto, mas descendentes não rebeladores, mas descendentes totalmente adoradores, não levantando a sua voz agora contra Deus, mas estava agora cantando totalmente para o Senhor. E isso já nos confronta de alguma forma nesta noite com uma verdade totalmente poderosa para nós, que o passado, irmãos, ele não tem a autoridade sobre o propósito de Deus em nossas vidas. Ele pode, nosso Deus, reescrever histórias novas, histórias às vezes marcadas por dor, histórias marcadas pela vergonha, por rebelião, e Deus pegar tudo isso e transformar a nossa história em testemunhos de vivo, testemunhos de adoração e testemunhos de redenção. Eu acredito que nós, outrora, como diz o livro de Efésios, nós estávamos no mundo, estávamos no pecado, estávamos em nossas dificuldades, estávamos na nossa vergonha, mas Deus, pela sua graça, em nossa dor, em nossas dificuldades, em nossas rebeliões, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Quantos aqui têm testemunhos para nos contar de coisas maravilhosas que Deus fez pelas nossas vidas, e que muitas vezes deixou o nosso passado perverso, o nosso passado manchado, o nosso passado totalmente idólatra, o nosso passado de pecado, e hoje nós temos aqui pessoas que têm um passado sujo, mas agora têm um presente transformado pelo nosso Deus. Deus, Ele está nos mostrando aqui que Ele é poderoso para mudar histórias, que a maldição de uma geração, Ele não precisa determinar o futuro da sua próxima geração, não precisa. Uma geração que foi amaldiçoada, que foi maldita, que foi mal vista, ela não precisa determinar aquilo que irá acontecer no futuro da próxima geração. Existe uma teologia, uma corrente que diz sobre a maldição hereditária. Meu amigo, meu querido irmão, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, toda maldição ela é quebrada. Toda maldição ela é quebrada. Ai, será que o meu filho está passando por aquilo que eu fiz no passado? Nós pagamos pelas escolhas que fazemos. É pelas escolhas, pelas nossas escolhas. Aquilo que eu colho hoje é por aquilo que eu escolhi no meu passado. Aquilo que o irmão está colhendo na tua vida hoje é pelas escolhas do teu passado. Não tem nada perseguindo a tua vida, perseguindo os teus filhos, como se algo estivesse destruindo a tua família por algo que você fez no passado. Se você aceitou a Jesus Cristo como o seu Salvador, o sangue de Jesus te purificou, te quebrou de todas as maldições, e agora aquilo que você fez no passado não precisa ser aquilo que vai ditar o futuro da tua geração. Não será. Eles eram descendentes de Corá, só que, irmãos, eles não carregavam o caráter daquele homem, o caráter de seu pai. E isso, irmão, é graça.
Isso, irmãos, é restauração. Deus é tão misericordioso que Ele pega o que veio de erro e faz nascer louvor. Um homem que foi destruído, um homem que foi engolido pela terra, Deus, Ele quebra tudo aquilo e vai pegar a geração daquele homem e vai transformar numa geração de adoradores. E Ele é capaz de pegar, meu irmão, um nome manchado, um nome que está na rebelião, e transformá-lo em um ministério de adoração. Não há mancha, irmãos, tão profunda que o sangue de Jesus não possa apagar. Não há. Não há história tão quebrada, irmãos, que o nosso Santo Espírito não possa reconstruir. Quando Deus decide agir em nosso favor, em seu favor, até o chão que se abriu para engolir uma geração, para engolir um homem, ele vai se tornar palco para a próxima geração, mas um palco de adoração. E quando os coraitas começam a escrever este salmo, percebam, imagine os descendentes deste homem, como talvez eles eram falados pelo povo. Olha, essa é a geração daquele homem que se rebelou. O que será que pode acontecer de bom? Mas quando os coraitas eles começam a escrever, eles não vão falar de juízo no salmo. Eles não vão escrever sobre o juízo. Eles não vão falar do castigo, Eles não vão falar da dor que eles herdaram do seu pai, da mancha que estavam talvez carregando pelo aquilo que o seu pai fez. Não, eles não vão falar de nada disso. Você sabe sobre o que os coraitas vão falar neste salmo? Eles vão falar da casa de Deus. É isso que eles vão falar. Eles vão falar de altar. Eles vão falar da presença de Deus. O coração deles, meu irmão, não estava apegado ao passado, não estava paralisado no passado por aquilo que o seu pai já tinha feito, não, mas o seu coração ardia porque eles estavam na presença de Deus, num lugar que era chamado lugar de adoração, mas no centro da vontade de Deus. Eles não eram uma geração movida por tragédia, por lembrança do seu passado, mas era uma geração que estava sendo movida pelo desejo da glória do Senhor. Isso é algo que nós precisamos aprender nessa noite, meus amados, meus queridos irmãos, que nós devemos parar de alimentar a nossa memória com dor e começar a encher o nosso espírito com esperança. Parar de olhar para a dor, parar de olhar para tragédias, parar de olhar para o passado passou, o que Deus quer fazer hoje são coisas novas e abundantes em nossas vidas. Ele quer encher o nosso coração de esperança, e é no meio dessa adoração, que o salmista, ele vai soltar uma frase tão bonita, uma frase que para nós talvez até parece simples, mas ela vai carregar uma revelação totalmente tremenda para nós nesta noite. Ele diz: até o pardal encontrou casa. Quando nós lemos essa expressão e partimos para o original, obviamente, até o pardal, essa frase, até o pardal, essa expressão, ela não está falando de somente uma observação natural. Olha o pardal, olha que bonito, até o pardal, olha, não está falando de uma observação natural. O salmista, não é isso que ele está querendo passar para nós. A palavra do salmista, quando ele escreve até o pardal, é uma expressão de que está trazendo uma ideia de alguém que foi alcançado, porque ele diz, até o pardal encontrou casa. Ele está querendo passar para nós uma ideia de ser alcançado, de chegar até um lugar que não é naturalmente acessível para aquele ser. Naturalmente ele não conseguiria chegar até aquele local. É isso que o salmista está querendo nos dizer.
Por quê, irmãos? Porque quando nós vamos estudar um pouco sobre o pardal, na cultura judaica, normalmente esse pássaro, essa ave, era uma ave que não tinha valor nenhum. Primeiro porque é uma ave que existia muitos pardais, muitos, não havia falta. E também por algumas questões de estética talvez. Primeiro que o pardal não canta. O pardal não tem um assobio bonito. Ele não é uma calopsita. Ele não é um papagaio belga, que tem um canto bonito, que você fala, olha que bonito. Não. Ele não tem penas coloridas. Ele não é aquela ave que você para olhar e fala assim, nossa, que ave bonita. Mas é uma ave que tem uma cor cinzenta. Uma ave que não tem beleza nenhuma. Uma ave que traz uma ideia, como diz o Salmo 102, se não me engano, no verso 7, que diz que é uma ave solitária. Solitária. Então é uma ave comum. É uma ave desprezada. Quem aqui quer fazer uma gaiola para pegar um pardal? Ninguém. Ninguém. Uma ave comum. E o salmista está dizendo, até o pardal encontrou casa. E no Antigo Testamento, irmãos, essa ave, ela era usada como um exemplo de que não tem valor, algo que não tem valor, que não valia quase nada, era vendida por moedas de pouco valor. Mas o salmista ele está dizendo que até o pardal, o que ele está querendo dizer aqui? Até esse que não tem valor alcançou o altar, até este que ele não teria acessibilidade de forma natural até aquele local, o salmista está dizendo, até este, que não tem valor nenhum, encontrou o altar. Isso, meu irmão, que está falando, nós não encontramos, por exemplo, a palavra graça no livro de Salmos, de forma objetiva, de forma explícita, mas quando nós lemos esse salmo, nós podemos encontrar a graça de Deus explícita e abundante nestes salmos. Por quê? Porque a graça de Deus é esta força, irmãos, invisível, que alcança até os desprezados. Que a graça de Deus é este que valoriza aqueles que muitas vezes o mundo ignora, que vai colocar no altar quem deveria estar naquele local. A graça de Deus, ele não se move, meu amado e meu querido irmão, por merecimento, não. Mas a graça de Deus, ela se move pela misericórdia do nosso Deus. É Ele quem vai pegar a pessoa no monturo e vai transformar essa pessoa em testemunhos vivos. É a graça de Deus. Como diz o Salmo 113, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para todo sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, louvado seja no nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor sobre todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Que do pó ergue o pequeno, do monturo ergue o necessitado, e faz assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e faz com que a mulher estéril habite em família. Quem é como esse Senhor nosso Deus? É a misericórdia, é a graça de Deus. Ele pega o que não é e vai transformar num testemunho glorioso. Ele pega para aquela pessoa que ninguém dá valor e vai transformar numa pessoa totalmente exaltada. Este é o nosso Deus. Ele pega quem o sistema rejeita e vai levar à mesa do rei. Ele vai pegar aquelas pessoas que ninguém dá valor. Ele vai olhar para o órfão, ele vai olhar para o ferido, ele vai olhar para o invisível, e ele vai dizer, você pertence a mim. O mundo te rejeita, as pessoas não te veem, as pessoas te rejeitam, elas não te dão valor, mas o Espírito do Senhor diz que o Senhor te vê, o Senhor te viu, o Senhor te acolheu, a graça te achou, e você está aqui nessa noite. A graça te encontrou.
Isso que o salmista está querendo dizer, a graça, ela nos alcança. Quem sabe você entrou aqui nessa noite como um pardal, se sentindo como um pardal, se sentindo fraco, se sentindo desvalorizado, se sentindo cansado, mas Deus está dizendo para você nessa noite, até você será alcançado. Ninguém vê a minha dor, ninguém sente a minha dor, todos me desprezam, mas o Senhor nessa noite diz, tem lugar na minha mesa. A graça, ela não está limitada somente aos fortes, aos justos, aos preparados, ela vai até o último, ela alcança o último, até o esquecido, até o sujo, até o abatido, até o cansado, e vai levantar com poder. Aleluia! Esta é a graça de Deus. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, se sentindo como pardal, sem forças para voar, irmãos, sem ânimo para continuar, abatido para caminhar. Mas escuta o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa noite: você será alcançado, a sua dor será vista pelo Senhor, a sua dificuldade é assistida por Deus, você no seu quarto está sendo assistido por Deus, você não está esquecido, você tem lugar na mesa de Deus, na presença do Rei. Até o pardal encontrou casa junto aos teus altares, Senhor dos exércitos. E hoje o Senhor está dizendo para nós: você terá lugar aqui, você também será restaurado, você também será cheio do meu Espírito. Se acha que está bom, que já basta, você terá mais do Senhor. Não importa aquilo que as pessoas pensam acerca de você. Ah, pastor, mas ninguém me vê, mas ninguém me olha, mas ninguém me vê, mas ninguém me dá oportunidade. Mas o Espírito Santo nessa noite está dizendo: calma, eu vou te encher, eu vou te levantar, você terá oportunidade. Deus está querendo levantar homens e mulheres aqui cheios do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele te vê, Deus, Ele te vê, Deus, Ele te vê. Pode ser que homens te rejeitem, te deixem, te esnobem, mas o nosso Deus não rejeitou, o céu te escolheu. Não importa o que te desprezaram, Deus, Ele te valoriza. Hoje a graça te levanta. Hoje o poder de Deus vai envolver pessoas nessa noite. Hoje o que era pó vai se tornar vaso nas mãos do nosso Deus. Receba a palavra do Senhor nessa noite. O tempo de esquecimento da sua dor acabou. O céu está te enxergando, o céu está te assistindo. A graça nos alcançou. E até você que fala assim: nossa, ninguém me vê, será renovado nesta noite, será renovado com glória, será renovado com poder. Aleluia. E o salmista continua: e a andorinha encontrou ninho para si e para os seus filhotes, ou para a sua prole. Ele está falando, o salmista aqui, de lugar de descanso, lugar de abrigo, de refúgio. Por que, irmãos? Porque a andorinha, ela é uma ave frágil, ela é uma ave já totalmente inquieta, diferente do pardal. E a Bíblia nos diz, os Salmos, que ela encontrou no tempo um lugar para criar, um lugar para se assentar, um lugar para gerar, um lugar para viver. E isso fala da obra do Espírito Santo em nós. Porque a graça de Deus, irmãos, ela não apenas alcança, mas a graça de Deus também ela abriga, ela acolhe. A graça de Deus ela protege. A graça de Deus ela dá vida. A graça de Deus não é aquela que te alcança e fala, vai por si só, mas ela alcança, te acolhe, te protege, te guarda, te restaura, te ajuda, te dá vida, te dá capacidade para enfrentar as dificuldades. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus.
No templo, meus irmãos, não há apenas espaço para voar, não, mas também há espaço para ninho. Para ninho. Deus não quer apenas que você venha, o adore e vá embora. Não, mas Deus, Ele quer que você crie raízes na presença de Deus. Criar raízes, que você gere coisas eternas, que pense nas coisas celestiais, que pare de pensar somente nas coisas do mundo, que você construa uma vida espiritual no altar de Deus. Por isso que eu rebato, não tenho nada contra. A pessoa diz assim, a igreja é o hospital. A igreja não é hospital. Não é. Por quê? Quem gosta de hospital? Opa! Ó, injeção de graça, hein? Quem gosta de hospital? Mas a gente precisa de hospital, não é verdade? A irmã chega no hospital, mas eu preciso. Você, nossa, mas a igreja parece com isso, é verdade. Mas o irmão chega lá para ser o quê? Curado. Quando o irmão é curado, quem fala assim, opa, estou curado, agora eu quero permanecer neste lugar. Agora eu quero morar naquela maca. Olha, me traga meu café da manhã. Eu fui curado, agora eu quero permanecer aqui no hospital. Quem gosta? Você não quer tomar sua injeçãozinha, seu remédio, para quê? Para você quê? Ir em igreja, hospital. A pessoa vem curada, fala assim, pronto, já fui. Glória a Deus, obrigado Senhor. Pastor Jonas, obrigado. Até. Diáconos, louvores, muito obrigado, já fui curado. Até mais. Até a próxima quando precisar, viu? Igreja é isso? Na igreja não é isso. Igreja, Deus está falando assim, a graça te alcança e faz você gerar raízes. Quer que você cresça, quer que você produza coisas eternas. Coisas eternas. Eternas. Tem pessoas que fazem da igreja aquilo que eu falei na escola dominical. Está pago. Está pago. A pessoa vai para a igreja à noite, sai da igreja à noite com alegria, porque está pago. Deixa a Bíblia encostada em casa, não ora mais, não precisa mais. Por quê? Porque no próximo domingo ela vai pegar de novo a bênção apostólica do pastor Jonas. Aí ela sai da igreja falando, está pago. Para quê? Para que Bíblia durante a semana? Para que igreja durante a semana? Para que horário durante a semana? Eu já paguei. Domingo estava lá, você viu? Você viu? Está pago. Não é negócio que é esse, irmão. Igreja não é para essas coisas, não. A graça de Deus nos alcança, mas é para você criar raízes. Deus quer te fazer, irmão, ficar no lugar, te abrigar, te proteger, te gerar vida. E é neste lugar aqui, ó. É neste lugar. Neste lugar. Só que perceba, olha como o tom dos salmos vai mudar. Olha que lindo. Até o pardal encontrou casa, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Olha o tom. Olha o tom do salmo. Mais para frente, no salmo, verso de número 6. O qual passando pelo vale de Baca. Vale? Pô, está tão bonito o salmo. Tem que ter vale. Tudo tem que ter vale. O salmo estava tão agradável, pastor Fernando. Mas é isso aí mesmo. O texto vai mudar de tom agora. De ré, vai mudar para dó. Vai mudar totalmente o tom. A dó. Ainda aquele dó, tem dó menor? Ô, irmã Carmen, dó menor ainda. Dó menor, vou adicionar, não sei que não vai ter. Dó menor, bemol? Tem bemolzinho? Sustenido? É, para tocar, né? Então, porque dó menor, bemol, meia baixada, né? Meia baixadinha, né? É o quê? Então tá bom. Mas faz conta que tem, irmã, assim. É um dó menor para bemol. Nossa, olha como o texto muda.
O salmista, ele vai mudar de cenário agora no salmo. Ele vai mudar. E vai chegar no vale. Aí o irmão dele está falando assim, mas pastor Fernando, estava tão gostoso a mensagem. Ah, vale, chega de vale. Ninguém quer passar por ele. Quem quer passar pelo vale? Ninguém. Só que, irmão, o vale, ele é necessário. Ele é necessário. O texto diz, bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Aqui o salmista já está nos preparando espiritualmente. Espiritualmente. Ele está dizendo que a força, ela não está em nossa experiência. A força não está na nossa inteligência. A força, ela não está no nosso dinheiro, mas a força, ela vem de Deus. A força vem de Deus. E o termo em cujo coração, que o salmo está nos levando, no hebraico, ele está querendo nos trazer uma ideia de mente. O coração, aqui no hebraico, está querendo trazer uma ideia de mente. Por quê, irmãos? Porque na cultura judaica, não existe separação entre mente e coração. Não existe. Eles entendem que o coração é o centro do pensamento, da decisão e da fé. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Né? Para eles, o ventre tem grande valor para os judeus. Quer ver? Quando o irmão está apaixonado, o que o irmão sente no estômago? Não é? Lembra? Lembra, irmão Ícaro? Daquelas borboletas? Aonde estava? No estrombo. Não dá? Dá. Não é, ai meu coração. Não, você fica até com vontade de comer, né? Fica até meio assim, enjoado. Porque está ansioso. Não é? Você vê como é que muda. Eles entendem que o coração é o centro do pensamento. E isso vai mudar. Por quê? Porque o vale, irmão, quando nós estamos no vale, o vale, ele quer atingir o nosso corpo. O nosso corpo. O vale vai atingir o nosso corpo, porque nós vamos passar pelo vale, não vamos? Ele vai atingir. Mas o que você não pode deixar é que o vale atinja a sua mente. Não pode. Não pode. Irmãos, o vale, ele vai tocar os seus pés, mas ele não pode tocar nos seus pensamentos. O que te sustenta no vale, irmão, é a convicção na mente que Deus está acima do nosso vale. Você vai passar pelo vale, você vai sentir o vale, você vai perceber o vale, você vai enxergar o vale, mas o que você tem que ter na sua mente é que Deus, ele é maior do que o seu vale. O vale, ele vai tocar em você, mas ele não pode mexer com a sua mente, com os seus pensamentos. Ele não pode gerar dúvida na sua mente. Não pode deixar que o seu vale vai ser maior do que o seu Deus, porque não é. Mas é isso que ele vai querer gerar em nós, dúvidas. E o inimigo sabe, irmãos, ele sabe, que quando ele conquista os nossos pensamentos, sabe o que ele vai fazer? É paralisar os nossos passos. Quando a pessoa está depressiva, está com problema na sua psique, no seu psicológico, ela deixa de tomar banho, deixa de comer, deixa de viver. Mas a pessoa muitas vezes, quando está abatida no seu corpo, como Jó, ele vai dizer assim, mesmo abatido: Deus deu, Deus tirou, mas bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas você vê no leito de hospital, moribundo, prestes a morrer, mas alegre com o seu Deus? O diabo pode, a enfermidade pode tocar no meu corpo, o câncer pode tocar no meu corpo, mas ele não atinge a minha mente. Ele não me tira da visão espiritual. Mas quando a doença, quando os problemas tocarem nos seus pensamentos, na sua mente, ele te paralisa.
ele te para, ele te breca. Sabe o que vai fazer? A sua mente, quando está cheia da palavra, meu irmão, o vale pode até chorar, mas o seu espírito vai permanecer. Permanecer firme como uma rocha. Olha o verso seguinte: ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele o quê? Um manancial. Baca, irmãos, é o nome de uma planta, que quando você pressiona esta planta, ela vai liberar um líquido semelhante a lágrimas. Por isso que tem esse nome, por causa dessa planta ali. Por isso, o vale, ele era conhecido como Vale de Lágrimas. Vale de Lágrimas. Um lugar seco, um lugar de dor, um lugar de quebrantamento. Mas, irmãos, os filhos de Corá não passaram por esse vale. Não apenas passaram, mas eles transformaram o vale. Eles transformaram o vale. Eles provaram que quem carrega a presença de Deus não é definido pelo ambiente em que está. Não. É o ambiente que vai ser transformado diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus. Deus está dizendo aqui que nós, nessa noite, por mais que você esteja passando por um vale, você não vai morrer nesse vale, você vai mudá-lo. Eita, eu vou dar mais uma oportunidadezinha, mais uma oportunidade. Deus está dizendo aqui nesta noite, para você, que você não vai morrer no vale, não vai. Porque você não vai morrer nessa dificuldade, que você não vai ser paralisado diante desse problema, que você não vai ficar amuado, abatido, que você não vai ficar enjaulado, igual um avestruz, coloca a sua cabeça no meio da terra e fica paralisado, com medo, ai de mim, não. Ele está dizendo que você não vai morrer, é muito pelo contrário, você vai mudá-lo. Vai deixar de ser vale de Baca e vai transformar num vale de alegria. Quem crê nisso aqui, irmão? Ai, olha o vale, está me pegando. Irmão, o adorador não é refém do ambiente, irmão. Quem aqui é adorador? Quem aqui é adorador? Epa! O adorador, irmão, ele muda o ambiente. Ele muda, ele carrega, sabe o que? A presença de Deus. Os coraitas, eles fizeram no Vale de Dor um lugar de fontes, um lugar de manancial, um lugar de dor, fizeram um lugar de fontes. Eles converteram aquelas lágrimas em adoração. Eles mostraram que a graça que receberam de Deus, a graça que receberam no monte, era o suficiente para atravessar o vale sem se perder. Olha que lindo isso! E isso é algo poderoso. Irmãos, o salmista 84, ele começa com vale? Começa com vale? Não começa com vale. Ele começa com altar, com presença. É com isso que ele começa. Sabe por quê? Porque se começa com vale, a pessoa logo para. Mas se você começa com graça, você chega no fim. É isso. Porque a graça, meu irmão, é força. Sabe para quê? No tempo certo. A graça de Deus, como nós já falamos aqui, a graça de Deus protege. A graça de Deus, irmãos, ela sustenta. A graça de Deus, ela guarda. A graça de Deus gera vida. E a graça de Deus, meu irmão, é força. A graça de Deus é presença no tempo seco. A graça de Deus é água no tempo de lágrimas. A graça de Deus é a mão que te levanta quando tudo está falando para você desistir. Isto é graça de Deus. E o salmista termina dizendo: vão indo de força em força, cada um deles aparece em Sião perante Deus. Isso significa
que ninguém fica no meio do caminho, ninguém. Os que passam pelo vale, passam, e não apenas passam, mas eles passam e vão chegar com a força renovada. Renovada. Por quê, meu irmão? Sabe por quê? Sabe por quê, irmão Felipe? Pergunta. Por quê? Eu vou falar. Porque a graça de Deus não apenas começa a obra. Quem começou a obra? A graça. Quem começou essa igreja? A graça. Quem começou a sua caminhada? A graça. Quem foi que te chamou? A graça. Quem está te sustentando? Sabe o que ela garante? A sua chegada. A sua chegada. Ela não apenas te tira do monturo, mas agora ela te guarda, te protege, te sustenta e vai te levando ao vale aqui, ao vale, ao outro vale aqui, mas ela chega com renovo, ao outro vale aqui, o ladrão aqui, ó o cobertor na cabeça, ó as mãos amarradas, mas sai renovado, ao vale, olha a doença, vem, mas sai, olha o vale, chora, mas Deus está na frente, a graça te sustenta, mas estou todos aqui caminhando para ir para o céu, é para o céu, porque a graça, meu irmão, não somente te chama, mas ela garante o final da sua chegada, aleluia, é uma graça que te despreza, venha, olha, agora vai sozinho, não, mas ela vai garantir a nossa chegada. Sabe o que isso é bom, irmão? Que você não está andando sozinho. Não. Você não está andando sozinho, irmãos. Você não está andando sozinho. Há um propósito, irmão, que está guiando os seus passos na sua caminhada. Há um propósito, há uma provisão, há um chamado de Deus, há uma capacitação de Deus para a sua vida, há a promessa de Deus para a sua vida, há a promessa de Deus para vocês, há a promessa de Deus para nós. Oh, aleluia! Você pode estar enfrentando o vale agora, nesse exato momento. Pode ser o vale da solidão, pode ser o vale da doença, o vale da enfermidade, o vale da angústia, o vale da depressão, o vale da escassez, o vale do desemprego, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite, você está passando, você não vai parar aí, você não vai morrer aí neste lugar, Deus está te dando graça nesta noite, é para você avançar, e quando você pensar em parar, a graça de Deus, ela vai te levantar com as suas mãos dele fortes e poderosas. Por isso que Paulo, quando ele estava com o espinho na carne, o que foi que ele disse? Ouviu do Senhor? Paulo, a minha graça é a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Você sabe que ensinamento que nós temos para nós nessa noite? Que a graça de Deus não evita a fraqueza. Ai, quem já ouviu isso? O crente não pode morrer de câncer. Ai, porque crente que está doente é porque está em pecado. Ai, crente não pode ser assaltado. Crente não pode ficar desempregado. Crente não pode isso. Crente não pode aquilo. Olha, cada coisa na cabeça de certas pessoas, irmão. A graça de Deus não te livra de nada disso. No mundo, vocês vão ter o quê? Tem pessoas que chegam na igreja e vai ser um mar de rosas agora. Deus é fiel para cumprir em mim tudo. Agora eu vou. Olha, aí, primeira coisinha que chega, a primeiro probleminha que chega na casa da pessoa, primeira, faz conta que aqui é a porta da casa. Aí está eu aqui, ai, porque Deus é fiel, faz tudo, aí bate na porta, aí você fala, quem é? Ele fala, é o desemprego.
Aí você abre a porta. Aí o desemprego entra. Sabe quem também entra com desemprego? O diabo. Sabe o que vai começar a falar? Bem feito. Eu bem que falei para você que o seu Deus é isso mesmo. Deus faz tudo. Aí ele coloca a sua fé num Deus que faz tudo. Aí quando vê o desemprego, ele se abala. Eu pensei que ele fazia tudo por mim. Aí o diabo fala, bem feito, bem feito. É isso que o diabo pensa. Se tem pessoas com fé em Deus deste jeito, joga a sua fé no ralo. No ralo. E tem uma fé gerada por Deus. Não esta fé, teologia da prosperidade, essa fezinha que Deus é o seu servo, que Deus é o seu mordomo, que Deus faz tudo por você. Vai vir doença, vai vir desemprego, vai vir morte. A graça não vai te livrar de nada disso, meu irmão. Nada disso. A graça não vai evitar fraqueza, não. Mas Ele vai te cobrir com o poder de Deus na sua vida. Vai te cobrir. A graça não vai remover o vale, mas Ele vai garantir a sua vitória no meio dele. Oh, aleluia. Tem gente que quer só passar no monte. Veio um monte aqui, Getsemane. Aí veio um monte de Moriá. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer pular. Quer pular de monte em monte. É Tarzan, crente Tarzan. Quer pular de monte em monte. Meu irmão, só que para você chegar no monte, você tem que passar pelo vale, porque todo monte tem vale. Todo monte tem vale. Para você chegar no pico do monte, sabe para onde que você tem que passar, pastor Felipe? Ô, irmão Felipe. Ô, pastor Felipe está lá. Irmão Felipe, onde está a sua vitória, irmão? Lá. Mas você vai ter que passar por onde, irmão? Ai, pastor Fernando, queria tanto ouvir uma palavra hoje boa. Eu não queria sair com essa palavra. Calma, irmão, calma. Está passando pelo vale? Amém? Calma. Você tem a graça de Deus? Calma. A graça de Deus vai te envolver, mas ela vai te dar uma vitória tão gostosa no meio deste vale, para que quando você chegar no monte, você valorize a tua vitória. Vai dizer, obrigado Senhor, não foi pelas minhas forças, não foi pelas minhas mãos, não foi pelos meus méritos, mas foi pela sua graça, foi pela sua graça. O céu está liberando nessa noite, irmão, uma palavra sobre a tua vida. E você que está ouvindo isso, você que está dentro de um vale, no vale da solidão, no vale da enfermidade, não importa qual vale, no vale da depressão, o Espírito Santo está falando com você no meio do vale, é no meio do vale. Talvez você está passando por isso. Eu digo para você nessa noite, profetizando sobre a tua vida, e eu quero que você receba isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai ficar estacionado no lugar de dor. Você não vai morrer aí. Você não será definido por esta estação que você está passando. O vale não é o seu endereço permanente. Ele é apenas uma rota, meu irmão, no caminho para um propósito. E sabe por quê? Porque há uma graça sobre você, há uma graça sobre tua família, que é mais forte que a sua fraqueza. Há uma mão invisível nos envolvendo nesta noite, para nos sustentar. Quando teus pés vacilarem, você pode estar até pensando em parar, mas a graça de Deus te levanta com as mãos dele e diz, ainda não acabou, eu tenho mais para você. Eu tenho. Ai, a minha graça te basta, Paulo. Deus não retirou o espinho de Paulo, mas Ele liberou uma graça sobre a vida de Paulo. Talvez não seja instantâneo, meu irmão, aquilo que você está pedindo, mas há uma graça de Deus sendo liberada para você nessa noite. Receba isso para você enfrentar os seus problemas, nas suas dificuldades, para o diabo não colocar sardinha, problemas, dúvidas na sua cabeça. Você pode chegar na tua casa e enfrentar os teus problemas dizendo, há quanto tempo eu enfrento isso? Mas Deus está liberando uma graça para você nessa noite, para continuar sustentando, para você
você suportar até a tua vitória chegar. Deus pode não remover o vale agora, mas Ele vai garantir, e já está garantido, que vai sair com vitória, e você terá testemunhos nesta igreja, para marcar com autoridade aquilo que você recebeu. Oh, aleluia! Você não vai sair desse processo do mesmo jeito que entrou, irmão. Você vai sair mais forte, mais cheio, mais sensível à voz do Senhor. Ele está forjando vasos resistentes aqui nessa noite. Vasos resistentes. Deus não quer filhos frágeis. Ai, quebrei. Ai, quebrei. Deus quer filhos fortes, fortes. Deus quer filhos fortes. Chega e enfrenta. A minha graça te basta, Paulo. Olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Mas ainda que eu ande, e ainda que eu ande, e ainda que eu ande, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque eu não sou filho frágil. Eu sou vaso resistente. Eu sou vaso forte. Aleluia. O vale dói, o vale aperta, mas é no vale que você aprende a ouvir a voz de Deus. É no vale que você descobre, meu irmão, que a graça de Deus não é simplesmente um sentimento, que a graça de Deus não é uma força somente invisível, não. Mas é algo, meu irmão, que você pode perceber, receber e encontrar e experimentar isso na sua vida. Oh, aleluia. Ainda, irmão, não é o fim. Não é momento de parar ainda. Ainda não é. Existe algo sendo preparado por Deus para nós ainda. Grande. Grande. O vale não vai te parar, não vai te afundar, não. Levante, marche e continue. Levante, marche e continue. Isso. Lembra para terminar, do homem chamado Jó? Ele era um homem íntegro, temente a Deus. Lembra? Se desviava do mal. Desviava. Imagina um homem ver o mal, ó, só se desviando. Vai ser um videogame. Pô. E ganhava, hein? Porque Deus falou, e se desvia do mal. Mas ele também passou por um vale, irmão. Um vale. Ele perdeu filho, perdeu saúde, perdeu bens, foi acusado injustamente pelos seus amigos, foi abandonado. Mas no meio de tudo isso, ele vai soltar umas das declarações mais poderosas da Bíblia. Ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, Jó disse isso antes de Jesus vir à terra. Antes da cruz de Jesus. Antes da promessa de Jesus estar totalmente claro nos ouvidos das pessoas do Antigo Testamento. E ele falou isso por fé. Mas o que Jó, irmão, sabia sobre esse Redentor? Vamos parar para pensar. O que Jó sabia sobre esse Redentor? O que Jó? Para pensar. Uma coisa meio obscura, ainda não tinha muito entendimento, a promessa ainda estava sendo colocada às claras, até chegar em Gálatas capítulo 4, verso 4. A palavra redentor no hebraico, me corrija, é Goel. Acredito que é isso. Depois o pastor Felipe me corrija. E sabe o que essa palavra se refere, irmão? Quando o irmão coloca no original, essa palavra redentor, ela vai se referir a um parente próximo. Um parente próximo. Alguém da mesma família. Que um homem que abastado em dinheiro, um homem
com autoridade para pagar a dívida dele. Quando ele fala assim, eu sei que o meu Redentor, ele está fazendo alusão a um parente próximo, que tem dinheiro para pagar a sua dívida. Que normalmente vai fazer o quê? Vai libertar um escravo, ou vai resgatar alguém que caiu numa miséria. O Redentor que Jó está falando aqui, ele está fazendo alusão a um parente rico, que vai fazer o quê? Que vai intervir quando tudo está perdido. Jó estava dizendo, mesmo que tudo esteja acabado, mesmo que eu esteja coberto de pó, mesmo que os meus amigos me julguem, mesmo que o meu corpo esteja podre, sabe o que ele vai dizer? Olha, irmão, se o irmão não te dá um glória a Deus agora, olha, isso aí olha, ele vai dizer, mesmo que todos esses problemas me cercaram, ele vai dizer assim, eu tenho um parente, oh, aleluia, no céu, eu tenho um parente no céu, irmão, que vai pagar o preço, e vai me tirar daqui. Eis que ele está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Ele está dizendo, eu sei que o meu parente que tem muito dinheiro vai vir me ajudar, vai me tirar daqui. E hoje, irmãos, nós temos essa razão para crer. Por quê? Porque o nosso Redentor vive, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, a porta das ovelhas, o caminho no meio do caos, a verdade no meio das mentiras, a vida no meio da morte. Ele é o nosso parente eterno, ele é o nosso Goel eterno, ele é o nosso parente abastado, que vai vir nos resgatar, nos libertar, nos encher, nos envolver. Oh, aleluia. Eita, Jesus não apenas vive, irmão, mas ele reina, e ele pagou o nosso preço com sangue, ele desceu ao nosso vale, ele tomou as nossas dores, ele nos deu acesso à presença do Pai, ele desceu ao vale mais profundo, irmãos, o vale da cruz, para nos fazer sentar nas alturas. Ele chorou o nosso choro no Getsemane, ele foi moído no Calvário, para que eu e você, nesta noite, pudéssemos ser chamados de filhos, perdoados, lavados, levantados. E você então, irmão, não é mais escravo no meio do vale, agora você é herdeiro do trono, a cruz mudou o nosso destino para sempre, para sempre. Então hoje, se você se sente neste vale, irmão, adore a Deus, porque quem adora no vale, irmão, vai chegar vitorioso no monte. Eu sei que o meu Redentor vive. Vamos ficar em pé. Aleluia. Eu profetizo na vida do irmão nessa noite. Quem continua andando mesmo com lágrimas, vai chegar o tempo das fontes na tua vida. Quem segue de força em força, irmão, chegará diante de Deus em Sião. Receba nessa palavra, nessa noite, com fé. Com fé, irmão, você vai passar, você vai cantar depois do choro. Eu profetizo isso na tua vida. Você vai colher em terra seca. Eu profetizo, você vai chegar com testemunho. Sabe por quê? Porque a graça de Deus está carregando a sua vida. Quem crê nesta graça, irmão, quem crê nessa graça, levante a sua voz e comece a adorar a Deus. Levanta a sua mão e comece a adorar ao Senhor. Porque existe um ser, um homem, um Deus que nunca nos desamparou, que nunca nos deixou, que nunca te deixou, que nunca te desamparou, mas está assistindo às suas dores, está assistindo os teus problemas, está assistindo as suas dificuldades. Eu venho com uma palavra de renovo nessa noite. Não pare de orar pela sua família,
Não pare de orar pelos teus filhos. Não pare de orar pelos seus amigos. Não pare de orar. Não pare de jejuar. Não desista. Não desista. Porque o nosso Deus, como Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje. Até hoje. Ele está trabalhando, irmão. Jesus não está passeando aqui nesta noite, mas Ele está trabalhando em nossos corações, nos dando renovo, nos dando uma sobrecarga, nos dando uma nova fé, restaurando corações, renovando pensamentos nessa noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nós sabemos, Deus, nós sabemos que Tu vives, que Tu reinas, e que nada passa desapercebido diante dos teus olhos, que nada, meu Pai, passa desapercebido, mas as nossas vidas, o nosso trajetória, o nosso caminhar, está passando agora diante das tuas vistas. Os teus olhos estão em todos os lugares. Em todos os lugares, estão contemplando os maus, estão contemplando os bons, e nessa noite, meu Pai, eu sei que o Teu Santo Espírito está nessa noite, aquecendo corações, trazendo, meu Pai, de volta a esperança perdida, trazendo de volta à memória aquilo, meu Pai, que já foi perdido, orações que fizeram há 10 anos atrás, orações de 15 anos atrás, pessoas que estão aqui, que fizeram um voto contigo, dizendo: Senhor, eu fui salvo hoje, mas eu não vou parar de orar agora pelo meu marido, pelo meu filho. Mas, meu irmão, a caminhada te enfraqueceu, a caminhada fez você desanimar, mas Deus está querendo fazer te lembrar aqui, nesta noite, aquilo que você falou com Ele, naquele dia. Lá naquele dia, Deus está dizendo: lembra aquilo que você fez comigo, a aliança que você fez comigo? Eu te salvei, eu te regenerei, eu coloquei minha graça sobre ti, e você disse que não iria parar de orar, que não iria desistir. Cadê a sua fé? Eu estou vivo, eu ainda estou te assistindo na sua dor, eu ainda estou assistindo você no seu leito, na tua casa, ainda estou assistindo você diante dos teus familiares. Deus está trazendo à memória aquilo que te traz esperança. Deus está revigorando forças nessa noite, trazendo esperança, trazendo de volta as suas orações perdidas há mais de 15 anos atrás, dizendo: Senhor, eu falei que eu iria ser uma bênção, eu falei que eu iria lutar para ser batizado, eu iria lutar para ser cheio, eu disse, meu Pai, depois da minha conversão, que eu seria, meu Pai, um pregador, um cantor, um louvor, meu Pai, um levita, meu Pai, um professor, mas eu não cheguei até aqui, meu Pai. Eu parei, eu desisti. Deus está trazendo na sua memória orações que você fez com Ele, e Deus está dizendo: lembra, eu não fui morto naquela cruz, não, a cruz não me parou, o meu Espírito Santo está com vocês, e Ele vai ajudar vocês. Por que você parou de orar pelo seu marido? Por que você parou de orar por você mesmo? Está indo na igreja porque se tornou uma rotina. Por que você parou de crescer? Por que você parou de estudar a Bíblia? Por que você parou de orar? Por que você parou de encontrar-se comigo no meio da noite? Por que você orava às 3 da manhã e hoje você não ora mais? Por que você jejuava e hoje você não jejua mais? Deus está te fazendo lembrar dessas orações nessa noite, dizendo: volta e você vai ver o meu agir na tua vida, na tua família, na tua casa. Lembra, eu não morri, eu estou vivo, eu sei o vale que você está passando. Deus vê, mas Deus está agora renovando, Deus está te dando uma graça superabundante nesta noite, para que você possa passar, meu irmão, você possa passar e começar a preparar o hino da vitória. Prepare o seu testemunho, comece a escrever já. Só passa pelo vale quem entra com pensamento de vitória no meio dele. Comece a escrever o louvor que você vai cantar, porque a minha vitória vai chegar. Oh, aleluia! Vai chegar,
Desamassa o papel que está amassado no seu bolso, que você escreveu há 10 anos atrás. Desembrulha o papel do rascunho que você começou a escrever, porque tenho coisas novas para você. Vou acrescentar uma nova história, e você vai falar no meio da minha igreja e do meu povo o Deus que eu sou na tua vida. Deus, eu creio. Nós cremos neste Deus resgatador, nesse Deus de assistência, nesse Deus que ama os seus filhos, que ama os teus servos. Em outras religiões, meu Pai, existe um Deus que somente quer ser adorado, mas que não quer ter comunhão. Um Deus que exige sacrifícios, mas não quer ter relacionamento. Mas o nosso Deus é diferente. Mas o Senhor é diferente. O Senhor deseja ser adorado, obedecido, mas quer ter um relacionamento de amor. E nós sentimos este amor todos os dias, mesmo sem merecimento, porque isso é graça. Isso é graça, Deus. Nós vamos sair daqui, talvez, muitos vão esquecer da palavra, vão chegar na próxima terça-feira e falar: quem pregou terça-feira passada? Qual palavra ele falou? Mas meu Pai, Jesus disse que o teu Espírito Santo faria lembrar de suas palavras. Não deixe os seus filhos esquecerem o Deus que eles têm. O Deus que trabalha em seus favores. Um Deus, meu Pai, que luta. Um Deus dos exércitos. Um Deus que está do nosso lado. Um Deus que não nos desampara. Como diz Salmo 91, aquele que habita no esconderijo, é a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa que nós passamos. Que os seus filhos possam sair daqui transbordando da tua graça. Que eles possam chegar, meu Pai, nas suas casas, como Moisés chegou quando desceu do monte, com os seus rostos, meu Pai, resplandecendo glória. Chegar nas suas casas e as pessoas virem e falar: o que aconteceu? É a graça de Deus. A graça de Deus. É a graça de Deus. Que eles possam chegar assim em suas casas, no seu trabalho, no seu serviço. Quantos problemas têm enfrentado, mas agora eles vão chegar, meu Pai, é com o peito cheio, estufado, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Obrigado, obrigado, Pai. Obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares guardados por Ti. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com vocês, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e temor. E que o Espírito Santo constantemente vos dê a fé para aguardar o Rei que em breve virá. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.